Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí e da repercussão dessa derrota do Palmeiras para a equipe do Bahia lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. Derrota que deixou o Palmeiras agora a 5 pontos do líder Flamengo, que venceu o Corinthians também nesta noite de domingo. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações e lembrando que o próximo jogo do Palmeiras será nesta quarta-feira contra a equipe do Vasco no Allianz Parque. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Ficou chateada, assim, preocupada, né, com os dois jogadores que saíram ainda no primeiro tempo. Como é que está Lucas Evangelista, que teve um problema na coxa, e o Piquerez, que teve um problema no joelho, né? Tem alguma atualização desses dois atletas? Tem sim. O Palmeiras treinou hoje às 11 da manhã e aí os jogadores, quem foi titular fez recovery, né? E o Piquerez, ele sofreu um trauma no joelho direito. Ele hoje de manhã postou uma foto no Instagram tranquilizando, disse que estava bem. E o Palmeiras diz nos exames que não tem nenhuma lesão detectada. Então, aí a foto do Piquerez que ele postou mais cedo. Vai jogar o clássico contra o São Paulo, por exemplo. Muito provavelmente ele será poupado, né, no jogo contra o Vasco e deve ser utilizado no jogo contra o Morumbi. O vai marcar o Ryan. Pois é. Isso é um problema, porque o Ryan está em grande fase. E a questão do Evangelista é uma situação mais complicada. O Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, só que o que preocupa é que o Palmeiras não descartou uma intervenção cirúrgica, então pode ser que o Lucas, que foi titular absoluto, né, desde a saída do Richard Rios, tenha uma cirurgia. Não é muscular? É muscular, mas ontem, depois do jogo, ele não conseguia nem andar. Ele até conversa com os médicos e diz que estava sentindo muita dor, não conseguiu ficar em pé. Então, causou essa estranheza mesmo por ser muscular, mas parece que é algo mais grave. E só para finalizar esse DM do Palmeiras, o Kelvin, né? O Kelvin, lateral direito, foi preservado do jogo de ontem. Ele não viajou com o grupo. E hoje ele ficou na parte interna também contra o Vasco na lateral esquerda. E fica a grande questão aí no meio-campo, né? Porque a gente viu muito o André sendo utilizado como esse meia. Ontem, quando o Evangelista sai, o Abel mantém o Andrés como meio ofensivo e coloca o Aníbal. E aí agora ele tem esse desfalque no meio-campo. E fica meio indeciso para ver quem assume essa vaga. Se vai ser o Andrés. Ontem ele escolheu o Aníbal. Muita gente não gostou, né? Porque o Palmeiras ficou com dois volantes de mais contenção no meio-campo. E acho que o Andrés poderia ter feito essa função. Exato. Né? Mas isso é importante a gente ponderar só um detalhe. A gente imaginou o Andréas como segundo volante. Eu imaginei o Andréas como segundo volante quando ele chegou. Como um 8, né? Mas ele não jogou nessa posição nenhuma vez com o Abel. Até para aproveitar isso que você falou, PVC, ontem perguntaram ao Abel na coletiva, né, por que o Andréas não foi utilizado nesse setor. E ele disse, o Andréas não treinou nenhuma vez comigo nessa função. Então, e o Andrés foi muito bem no começo, né? Ele já estreia contra o River dando assistência, aí depois entra contra o Fortaleza, vai muito bem também. E aí ele tem sido utilizado mais como meio ofensivo e não como esse camisa 8. Por isso que contra o Vasco tem pouco tempo para o Abel testar o Andrés como 8. E aí ele pode repetir a dupla de volantes que jogou contra o Bahia depois da saída do Evangelista. Outro ponto importante, é a primeira derrota do Palmeiras no Brasileiro depois do Mundial. É verdade, é verdade. Era o único time que não tinha perdido no Brasileiro depois do Mundial. O pessoal aqui está preocupado com o Evangelista. O Guigui falou, ferrou. Na verdade, ele falou ferrou, mas... É engraçado como o tempo, aquela o Evangelista muda, né? jogava demais. Mas 2 semanas atrás... Exato. Por isso que eu falei ele que ia sair para a entrada do Andrés, né? Do Andrés. E o Erivelto Luiz manda aqui, Mussete, vou jogar para você. O que eu tô percebendo é que vocês estão o tempo inteiro arrumando um jeito de isentar o Palmeiras da derrota. É verdade isso, Mussete? A gente isentou o Flamengo da derrota dos Estudiantes, não? Não. A gente não isentou nem o Palmeiras. Não. A questão é a seguinte, tem uma disputa que se mantém. É só esse ponto. Mussete. Não, eu acho que não. O PVC falou aqui que a vitória do Bahia foi justa. Eu disse que o Palmeiras não foi muito bem no jogo, que o Bahia teve seus méritos. Acho que o torcedor está incomodado sem muita razão, mas aqui a gente respeita o chat. Ai, o Mussete tá fofo, ele não faz igual o PVC não, que às vezes dá na lata ali, ele tá chegando só porque agora. assim,
A gente não vai falar... Ninguém aqui está fazendo uma corneta absolutamente dizendo é um absurdo perder desse jeito, perder, não pode perder. Não, perder você vai perder. A gente não faz isso aqui. Não. Vamos ouvir, então, sobre a polêmica do gramado. Primeiro, Abel Ferreira falando sobre o gramado. Abel. É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações. Não estás preparado para jogar num campo com gramado. Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional. Isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. É pintado. Eu não consigo entender, mas... Então, o Abel aí, né, reclamando bastante do gramado, inclusive colocando a conta das lesões dos jogadores no gramado. Anderson Daronco, o árbitro da partida, relatou na súmula a situação do gramado. Ele disse o seguinte na súmula: informo que o gramado do estádio Arena Fonte Nova não apresentava boas condições para a prática do futebol, estando em estado regular. Relato também que o gramado apresentou praticamente em sua totalidade muita tinta na cor verde para cobrir suas imperfeições. De fato, isso chamou atenção, né? Alguns jogadores, quando eles caíam no chão, a gente via, eles estavam coloridos ali, porque pintaram o gramado, fizeram uma maquiagem ali para tirar, para dar uma escondida no que estava feio. Rogério Ceni foi perguntado também e deu uma polemizada, hein? Vamos ouvir o Rogério. Muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Para a gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas... Para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar. Aí eu assino embaixo, precisamos melhorar. Mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Mossetti, ele concorda que o gramado não estava em boas condições, mas dá uma cutucada ali, né? Da forma como o Palmeiras joga, só joga em transição, fazendo ligação direta. Nem é muito o que o Palmeiras venha fazendo nos últimos jogos, né? Vinha tocando a bola com jogadores técnicos, habilidosos e tal. Como é que você recebeu essa declaração do Rogério? Foi uma cutucada ali no Abel? Eu fiquei com surpresa, Lu. Eu gosto de declarações que saem um pouco do comum, né? Eu gosto dessa pimentinha a mais. Mas, assim, eu acho que o Rogério quis defender muito a sua vitória. Ele está certo sobre isso. Ele poderia ter dito que o mérito é do Bahia, com exceção do gramado. Poderia ter criticado o próprio gramado e poderia ter feito uma defesa contra o gramado sintético. Isso tudo acho que estava dentro do script. Para mim, o maior ponto de discordância é falar que o Palmeiras só tem ligação direta. O Everton, Flaco, Vitor Roque é uma de várias jogadas do Palmeiras que teve vitórias muito convincentes recentemente, com gols bonitos. O próprio Flaco dando várias assistências pelo chão, gerando as comparações com o Messi. Então, assim, o Rogério ele poderia ter feito essa defesa, está no seu direito e tal, mas acho que ele se perde um pouco quando ele, para defender os próprios méritos, cria uma versão do Palmeiras que não é real. Primeiro, assim, o Bahia é o time que mais tem problema médico. Tem uma matéria do GE do dia 17 de setembro agora, que fala que o Bahia é o time que mais tem problemas médicos, o maior número de problemas médicos no Bahia desde que ele voltou para a Série A. E o Bahia tem um departamento médico mais cheio do que o do Palmeiras. Então, não é esse o problema do gramado. O Bahia tem o departamento médico mais cheio também porque é o time que mais jogou nesse ano. Não é só por causa do gramado. Então, tem coisas que se misturam. Todo mundo sabe que eu já disse isso aqui várias vezes. Eu acho que as principais ligas têm gramados naturais. Então, o ideal é você ter gramados naturais em todos os campos. Acontece que o Brasil deixou o campo ser artificial e não é só no Allianz Parque. É no Allianz Parque, é na Arena da Baixada, na Série B hoje,
na Série A no ano passado, é na MRV, é no Newton Santos. Então, você tem pelo menos 4 campos importantes do Brasil que tem gramado artificial hoje. Você vai ter que dar o que a Holanda deu, 3 anos de prazo para voltar quando você chegar ao consenso de acabar com o gramado sintético. A gente também sabe que o problema não é você ficar disputando disputa de meu gramado é pior que o seu, meu gramado é menos ruim do que o seu. O problema é que você tem quantos gramados naturais bons na Série A? Vamos lá. Itaquera, Beira-Rio, Mirassol, Bragança Paulista. Morumbi. Morumbi já não está igual ao que já foi. Mas bom. Alfredo Jaconi. Alfredo Jaconi. O Morumbi vão colocar, mas ele tem alguma restrição que ele já foi muito melhor do que ele está. Então, assim, você tem dos 20 campos, você ter 6 em boa condição é ridículo. Aí você vai jogar no Castelão, você vai jogar no Maracanã, você vai jogar na Fonte Nova e não tem gramado bom e vai reclamar que vai jogar no sintético. Vê se o Galopo reclamou do sintético semana passada. O Galopo jogou o jogo inteiro, Palmeiras e River. E quando ele estava no São Paulo, toda semana ele reclamava que ia jogar no sintético. Por quê? Porque ele se machucou no sintético num jogo São Paulo e Água Santa. Né? Que não foi no jogo contra o Palmeiras, não foi no São Paulo e Água Santa. No sintético do Allianz Parque. Verdade. Mas os jogadores do Palmeiras não têm o volume de lesões que tem. Mas o mais curioso disso tudo é a gente voltar para o dia 13 de julho de 2024, quando o Bahia perdeu para o Cuiabá por 2-1. O que aconteceu nesse jogo? O Rogério falou isso aqui. Demos as 3 chances que você citou no começo do jogo, foram 3 chances que praticamente a gente ofereceu e por erro de construção. E repito mais uma vez, com um gramado que não tem a mínima condição, que não é preferível jogar num gramado sintético do que vir jogar nesse gramado que a gente joga aqui. Rogério, um elenco curto. Aliás, era uma ideia. Talvez para não perder jogo de seleção eles não coloquem sintético. É triste ter que falar isso, tá? É triste ter que falar isso, mas deveriam colocar, porque para preservar um gramado que tem 8 dias de intervalo e não consegue fazer nada pelo gramado, nem água direito consegue molhar o gramado. O Rogério defendeu o gramado sintético na Fonte Nova. Isso faz 1 ano e 2 meses. E 1 ano e 2 meses depois, não é que o gramado da Fonte Nova está bom, porque o próprio Rogério disse que o gramado está ruim. Ele concordou que o gramado estava pintado, que o gramado não estava bom, que ele assina embaixo se disser que o gramado não está bom. E o próprio gol do Bahia sai uma ligação direta, né? Uma assistência que eu chamo de assistência PVC, não, mas eu chamo de assistência do goleiro. Mas essa até acho que é. Tá bom, porque ele conduz a bola ali. Não, tudo bem, é que eu acho que tem coisas como, por exemplo, o gol do Yuri Alberto contra o Palmeiras, que o Memphis dá o tapa, o Yuri domina de costas pro gol, vira pra trás, carrega, mas traz pra trás. Outra discussão, PVC. Mas enfim, mas, assim, o gol cara, do Bahia dizendo... sai em ligação direta. Sim, sai em ligação direta, e assim, mas não é pecado jogar em ligação direta. E não é verdade que o Palmeiras joga só em ligação direta, é só ver o tempo de Palmeiras e River Plate. Sim. Nos últimos jogos, né? Se os gols forem... Você vai dizer, o Palmeiras marca muita pressão e faz muitos gols, 12% dos gols em bola recuperada no ataque. Faz 28% dos gols em bola parada. Mas assim, não é de ligação direta. Mas o mais curioso de tudo é que 1 ano e 2 meses atrás, o Rogério falou isto sobre a Fonte Nova. Ele sugeriu colocar gramado sintético na Fonte Nova. Embora seja contra os princípios, seja um absurdo colocar. Ele sugeriu colocar sintético na Fonte Nova. Foi uma contradição grande aí, Mussete. Falar do líder do campeonato, um dos líderes do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, e que deixou uma oportunidade de passar ali, de conseguir se manter na briga. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, mas acabou derrapando e perdendo na Fonte Nova para o Bahia por 1-0. Vou trazer a Gabi Ribeiro, que está lá no CT do Palmeiras, para falar desse dia seguinte. E já te perguntando, Gabi, que eu sei que você apurou aí, para tentar tranquilizar um pouco o torcedor, porque a gente sabe que o momento é do Abel colocar o seu elenco à prova, que é um elenco com bastante contratação, mas essa preocupação que existe com o Lucas Evangelista e com o Piquerez, né? Que saíram machucados do jogo de ontem. Preocupam ou não preocupam, minha amiga? Tudo bem, Joana? Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado no Taon. Olha só, a apuração hoje em dia ela é muito ajudada pelos próprios jogadores que fazem publicações nas redes sociais, né? Como foi o caso do Piquerez, hoje tranquilizando a torcida do Palmeiras,
ele disse que tá tudo bem, estamos bem. O Piquerez colocou uma foto ali dele com aquela botinha de recuperação. Lembrando que o Piquerez e o Lucas Evangelista, no jogo de ontem, na derrota com o Bahia, saíram ainda no primeiro tempo, os dois com lesões diferentes ali, sobre muitas reclamações do técnico Abel Ferreira, principalmente porque o Abel reclamou do gramado, aí depois teve até uma respostinha ali do Rogério Ceni falando que quem joga em gramado sintético não pode reclamar de lesão, mas fato é que o Piquerez tranquilizou o torcedor do Palmeiras, disse que tá bem, vamos ver como é que evolui aí esse tratamento dele aqui na Academia de Futebol, o Palmeiras que já tá nessa preparação aí para enfrentar o Vasco. O Lucas Evangelista não é tão blogueiro, não se expôs tanto ali nas redes sociais, ainda não deu notícia se ele tá bem, se não tá, se vai pro jogo, mas a ver como evolui. O Evangelista que faria um exame na tarde de hoje, então, para ver se ele tá bem, se ele tá à disposição e se ele pode jogar na quarta-feira. Palmeiras, então, que deve contar com o Piquerez e que também tem a expectativa do retorno do Kelvin. Ele que ficou fora do jogo contra o Bahia, porque sofreu um trauma no pé ainda no jogo da Libertadores. O Kelvin tem aí uma grande expectativa de que ele volte e quem sabe também o Evangelista. Então, a ver se o técnico Abel Ferreira vai poder contar com força máxima para enfrentar o Vasco na quarta-feira. Jogo que é muito importante para as pretensões do Palmeiras de chegar, colar perto ali da liderança do Brasileirão, de chegar perto do Flamengo. Tem um jogo a menos que o Flamengo, 2 a menos que o Cruzeiro, mas lembrando que também é uma rodada que tem Flamengo e Cruzeiro, ou seja, uma vitória em cima do Vasco é muito importante para que o Palmeiras avance aí, principalmente antes dessa data FIFA, Joana. Importante. Sabe por que é importante o Piquerez dar uma de blogueirinha e postar, amiga? Porque quando ele sai sentindo a parte de dentro do joelho. Então é diferente do Lucas Evangelista, né? Inspirava muita preocupação que ele tivesse sofrido uma lesão séria. E o Piquerez já vem de uma lesão séria no joelho, que deixou ele muito tempo fora o ano passado. Então acho que a preocupação era maior essa. Então, uma parte tá check. E o Lucas Evangelista não posta, mas as informações que a gente tem é de que realmente não preocupa tanto. Então, dos males o menor, minha amiga. Muito obrigada pelas informações, atualizando aí a situação do Palmeiras, que realmente vai focar aí no jogo contra o Vasco, mas acabou perdendo pontos. Aliás, perdeu 6 pontos que disputou diante do Bahia, né? E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do Palmeiras, abre aspas para uma matéria do GE. Palmeiras coloca elenco à prova em reta final com lesões e alto número de pendurados. Verdão liga sinal de alerta para os problemas em momentos decisivos para continuar forte no Brasileirão e na Conmebol Libertadores. O elenco valioso do Palmeiras será colocado à prova nesta reta final de temporada. Neste último domingo, por exemplo, a equipe ganhou 2 preocupações: possíveis lesões de Evangelista e Piquerez, substituídos no primeiro tempo da derrota por 1-0 para o Bahia. No próximo duelo contra o Vasco, às 19 horas no Allianz Parque, pelo Brasileirão, é possível que a dupla fique de fora e os reservas terão que dar conta. O time já não contou com Kelvin diante do Bahia. Giai foi titular na lateral direita. A situação não é nenhuma novidade para os clubes brasileiros que enfrentam um calendário cheio, mas para o Palmeiras os problemas aparecem em um momento crucial e que precisará cada vez mais das principais peças. Uma outra preocupação são os pendurados. Na partida contra o Bahia, o Verdão entrou em campo com 7 jogadores sob risco de perderem o próximo jogo. O Everton, Gomes, Piquerez, Martínez, Evangelista, Torres e Vitor Roque. Boa parte desse grupo é formado por titulares que podem perder jogos importantes. No próximo domingo, por exemplo, o Palmeiras encara o São Paulo às 16 horas lá no Morumbi. Portanto, diante do Vasco na quarta-feira, os nomes que estão pendurados terão que adotar cautela para não ficarem fora do clássico. O Verdão fez um alto investimento para essa temporada, gastou quase 700 milhões de reais em reforços. A equipe não perdia há 11 jogos no Brasileirão e no meio de semana conquistou a vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Enfim, uma matéria interessante, principalmente nessa questão de desfalques e na questão dos pendurados. Com certeza o Palmeiras vai ter que rodar elenco, vai utilizar esses jogadores que têm pouco tempo, que tiveram pouco tempo até o momento, e aí vamos ver se a equipe vai ter fôlego para brigar principalmente no Campeonato Brasileiro. As Copas, como só faltam 3 jogos para possível título de Libertadores, com certeza esse vai ser o foco quando chegar o dia de jogar essas partidas. Mas até lá, vamos ver se o Verdão vai ter elenco mesmo para esticar esse Brasileirão até a reta final. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!